está feliz com o Senhor? Amém. Oh, glórias ao seu nome. Não fique triste porque você não viajou, não. Deus tem a hora certa para cada um de nós. Todos encontraram 1 Samuel, capítulo de número 7, amém? Amém. Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, que diz assim: Então os homens de Kiriat Jearim vieram e trouxeram de volta a arca de Adonai. Eles a colocaram na casa de Avinadab, na montanha, e consagraram seu filho Elazar para guardar a arca de Adonai. Decorreu um longo tempo desde o dia em que a arca chegou a Kiriat Jearim, 20 anos. E todo o povo de Israel suspirava por Adonai. Samuel dirigiu-se a todo o povo de Israel. Ele disse: Se vocês estão tornando para Adonai com todo o seu coração, acabem com os deuses estrangeiros e os Ashtarot que têm com vocês, e voltem seu coração para Adonai. Se vocês servirem somente a Ele, Ele os livrará do poder dos filisteus. Então o povo de Israel baniu os Balim e o Ashtarot, e serviu apenas a Adonai. Samuel disse: Congregue todo Israel em Mitzpah, e eu orarei por vocês a Adonai. Eles se juntaram em Mitzpah, pegaram água e a derramaram diante de Adonai. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Temos pecado contra Adonai. Samuel começou a servir como juiz sobre o povo de Israel em Mitzpah. Quando os filisteus ouviram que o povo de Israel tinha se reunido em Mitzpah, os líderes dos filisteus marcharam contra Israel. E quando o povo de Israel ouviu isso, ficou com medo dos filisteus. O povo de Israel disse a Samuel: Não pare de clamar a Adonai por nós, para que nos salve do poder dos filisteus. Samuel tomou um cordeirinho e ofereceu inteiro como oferta queimada a Adonai. Então Samuel clamou a Adonai por Israel, e Adonai lhe respondeu. Então Samuel estava apresentando a oferta queimada. Os filisteus avançavam para atacar Israel. Desta vez, porém, Adonai trovejou violentamente sobre os filisteus, lançando-os em tal confusão que eles ficaram paralisados diante de Israel. Os homens de Israel partiram de Mitzpah, perseguindo os filisteus e atacando-os por todo o caminho até Beit-Har. Samuel tomou uma pedra, colocou entre Mitzpah e Sem, e deu-lhe o nome de Even-Ezer, pedra de ajuda, e explicou: Adonai nos ajudou até agora. Assim os filisteus foram humilhados, de modo que não mais entraram no território de Israel. E a mão de Adonai esteve contra os filisteus durante todo o tempo que Samuel viveu. E as cidades entre Ecrom e Gate, que os filisteus tinham capturado de Israel, foram restauradas a Israel. E Israel recuperou todo este território do poder dos filisteus, e houve paz entre Israel e o Emori. Samuel continuou no ofício de juiz de Israel durante todo o tempo em que viveu. Ano após ano, ele viajava em um circuito que incluía de Betel, Galir, Gilgal e Mitzpah. E nesses lugares ele servia como juiz sobre todo Israel. Então ele retornava a Ramá, porque era onde estava sua casa, e julgava Israel também ali. Ali ele construiu um altar a Adonai. Todos quanto ouvem, digam amém. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Vamos aqui rapidamente. Eu confesso que ao sair de casa, eu passei a tarde fazendo alguns trabalhos em casa, perguntando ao Senhor em qual propósito Ele nos reuniria aqui essa noite para entender seus propósitos e seus desígnios. Eu confesso que eu fiquei procurando em minha mente, em todos os meus estudos, algo para liberar aos irmãos, e o Espírito não falava nada comigo. E eu
fui me estreitando em tudo aquilo que o Senhor foi liberando aqui sobre nós. Uma palavra deu em meu coração, houve confirmação dela através da palavra devocional, porque o Espírito é o mesmo de Deus, Ele fala nessa casa, e diante de tudo aquilo que o Senhor vem trazendo a nós durante este culto, chegamos até a realidade desta palavra que para nós servirá de grande auxílio, restauração e mudança, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? Amém. Declare, antes de iniciarmos esta elucidação da palavra, declare sobre a vida do teu irmão que Deus tem restauração para ele. Deus tem restauração para a tua casa. Deus tem restauração para a tua família. O nome do Senhor será glorificado em tudo isso. Aleluia. Um período de bastante dor vai passar o povo de Israel. A história que antecede o capítulo 7 vai falar da tragédia que aconteceu sobre Israel, sobre a casa de Eli. E a Bíblia vai falar que isso foi brutal para o povo de Israel, Walter. Trouxe a eles desânimo, esfriamento. E o motivo disso é porque quando eles achavam que estavam guerreando e Deus estava com eles, Deus não estava mais. Por causa de suas falhas, de seus crimes, de seus pecados. E a história vai nos dizer que Deus permitiu que a família de Eli morresse. Deus permitiu que a arca sagrada fosse levada, roubada. Deus então permitiu que o velho sacerdote Eli, com muito respeito, chamo de velho pela sua experiência, por tudo aquilo que ele já havia feito pela casa de Deus, a Bíblia diz que ele não suportou ouvir a mensagem de que seus filhos morreram e de que então a arca do Senhor foi levada, e neste grande trauma, a Bíblia diz que Eli vai morrer. Diante de todos esses acontecimentos de perda nacional, pessoal, espiritual, a Bíblia vai dizer que um esfriamento envolve a nação de Israel, de tal forma que eles começam a se dobrar a outros deuses, começam a se direcionar nos seus próprios caminhos, começam a seguir seus próprios passos, deixaram a orientação de Deus e começaram a pegar a orientação de outros deuses. O esfriamento envolve Israel por um período tão grande. A Bíblia diz que nesta perda tão brutal da família de Eli, da arca sagrada, alguém que era apenas um aluno vai ter a árdua missão de tentar trazer de volta a nação de Israel. Esse alguém é Samuel. E não foi uma tarefa fácil. O texto que nós lemos vai dizer que se passam 20 anos. E são 20 anos, minha pastora, Samuel visitando cidade em cidade, tribo a tribo. E o que eu acho interessante é que isso para nós parece tão fácil. Ler a Bíblia parece que as coisas são tão fáceis. Mas as viagens que Samuel tinha que fazer, às vezes duravam semanas, meses. A dificuldade de se locomover de uma cidade para outra era enorme. Não existia carro, não tinha ônibus, não tinha avião, Regina. O transporte ou era pé ou era burro. E viagens essas que duravam tempo. Mas a Bíblia diz que Samuel, de um aluno, ele vai tomar a postura de um novo sacerdote. E ele vai trazer sobre si essa árdua campanha
de ir de cidade em cidade, de tribo em tribo e dizer: voltem para Deus. E para você entender quanto foi difícil isso, Sandra, demora 20 anos. Estou falando para você que Samuel está pregando por 20 anos, de cidade em cidade. Eu fico imaginando quão desgastante foi este trabalho. Eu fico imaginando quão desanimador era para Samuel chegar em território da tribo de Israel, e ao invés de ver o povo louvando a Deus, seguindo seus próprios caminhos. O quanto foi desesperador para Samuel ver aqueles que antes louvavam a Deus, Jonas, e agora não louvam mais. Daqueles que sacrificavam ao Senhor e agora sacrificam ao seu próprio caminho. Pois agora tem Baalins e Ashtarote. Se afastaram de Deus. Mas Samuel acredita. Samuel não desiste. Glória a Deus. Os dias passam, os meses passam, missionário. Os anos passam. Samuel acredita. Poderoso Deus. Eu acredito que tinha dia que Samuel não queria nem levantar Pedro para ir pregar. Mas Samuel levantava. Pegava seu burrinho. Uma semana de viagem a uma cidade qualquer da tribo de Israel. E lá dizia: voltem-se para o Senhor. Retornem a Deus. Eu entendo, dentro deste contexto, que foi tão difícil quebrar a apatia, a frigidez, a frieza, um trauma antigo, originado pelas transgressões, que eles não esqueciam, e a forma de tentar esquecer era seguir os próprios caminhos, era se prostrar a outros deuses, era buscar em outras coisas alívio. Mas Samuel sabia que o único que poderia dar alívio ao homem era Deus. Samuel sabia que o único que poderia restituir Israel era Deus. E por mais que o povo não ouvia, por mais que o povo não voltava para Deus, Samuel todo dia levantava, ia até as cidades das tribos de Israel e pregava acerca do Deus vivo e dizia: voltem-se para Adonai, voltem-se para Adonai, e ele se voltará para vós. Poderoso Deus. E parecia que nada ia acontecer, porque os anos vão passando e nada acontece. E o ser humano é imediatista. O ser humano quer para ontem. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas o tempo está nas mãos de Deus. Ele sabe o que Ele está realizando. Aleluia. Glória a Deus. Então continue. Aleluia. Alguém, o Senhor traz uma palavra de ânimo aqui esta noite. Glória a Deus. E diz: não desista. Aleluia. Não pare. Glória a Deus. Está sendo difícil. Oh, Espírito Santo não entra. Você não consegue enxergar nada. Meu Deus. Parece que não tem solução. Quanto mais você fala, menos te ouvem. Quanto mais você se empenha, menos resultado você vê. Mas o Senhor está dizendo a alguém aqui esta noite: continue, persevere, não pare. Continue avançando, ainda que os teus olhos não te permitam ver, avance.
aparecer. Meu Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Verdade, aleluia. Samuel não cansou, minha pastora. Oh, aleluia. Ele continuou, deu continuidade à pregação. De modo que após 20 anos, algum resultado começa a aparecer. Pois a Bíblia vai dizer que algumas pessoas começam a abandonar Baalins e Astarot e começam a regressar a Deus. Oh, o Espírito Santo da verdade. Após muito tempo, aleluia, Samuel vai ver um pequeno resultado. Neste pequeno resultado, ele vai erguer a sua voz e vai dizer: se vocês querem ao Senhor, voltem-se para Ele e se reúnam. E a história vai dizer que então as pessoas começam a se agitar mais. Oh, Espírito Santo da verdade. A história vai dizer, Fê, que Samuel vai chamar o Sinédrio, Sanhedrin. Meu Deus. Vai juntar novamente para julgar causas. Deus Todo-Poderoso. Vão se reunir em Mitzpah. Então Samuel vai dizer que se reúnem. Se vocês querem voltar a Deus, reúnam-se em Mitzpah. E a Bíblia diz que o Sinédrio, junto com Samuel, começam a julgar novamente a nação de Israel. Causas. A história vai dizer que eles começaram a enxergar quanto estavam distantes de Deus e quantas barreiras haviam criados entre as famílias. E a história vai dizer que então eles começaram a fazer concertos familiares. Meu rei. Samuel, junto com o Sinédrio, começou a resolver causas. Eles vinham diante de Samuel e do Sinédrio e diziam: aqui está a nossa causa. Não andavam mais segundo a sua vista. Não andavam mais segundo os conselhos de Baalins e Astarot. Estavam agora caminhando segundo o conselho de Deus. E eles vinham até Mitzpah e falavam: Samuel, julgue a nossa causa. E aí aqueles que haviam brigado se chegavam diante de Samuel e diziam: Samuel, julgue a nossa causa, brigamos. Meu Deus. Aqueles que haviam se separado chegavam diante de Samuel e diziam: Samuel, julgue a nossa causa, nos separamos. Aqueles que não se falavam mais chegavam diante de Samuel e diziam: Samuel, julgue a nossa causa, nós não nos falamos mais. Eles vinham diante de Samuel e falavam: Samuel, julgue a minha causa, porque eu falei mal da casa do meu irmão, eu preciso me aproximar do Senhor. E a notícia foi se espalhando: estão fazendo concerto na casa, estão fazendo concerto na casa, estão fazendo concerto na casa. Deixaram seus próprios conselhos, deixaram seus próprios caminhos e estão se reunindo em Mitzpah. Foi algo tão poderoso. Aleluia. Que eles começam a se purificar. Banhos rituais de purificação, segundo era a ordem divina, um mikve. Eles começam a se lavar. Resolveram, não é Samuel, a nação resolveu: vamos jejuar, vamos voltar para Deus. Concerto entre famílias, entre amigos. Oh, Espírito da verdade. Um ambiente espiritual tão poderoso após 20 anos de trauma. De modo que quando eles se reúnem para voltar a Deus, escute isso. Deus. Quando voltamos para Deus, Meu Deus.
A Bíblia vai dizer que os filisteus disseram: um exército está se formando para a guerra. Você entende isso? A reunião era para se voltar a Deus. A reunião era para retificação. A reunião era para purificação. A reunião era para santidade. A reunião era para eles se voltarem a Deus e dizer: não mais os malins e as garotas. Não é mais o meu caminho, não é mais a minha vontade. Agora é a tua vontade, a tua palavra, os teus preceitos. Enquanto eles estão se reunindo para se purificar, Meu Deus. Glória, os glória. filisteus ficam sabendo, Davi, dizem: o Israel está se levantando com um exército para lutar contra nós. A reunião era para pedir presença. Santo é o teu nome. Mas quem está de fora está olhando um exército se levantar. Aleluia. Sabe que Deus está falando conosco aqui esta noite? No momento em que se você se voltar para Ele, um exército vai começar a se levantar. No momento em que as famílias começarem a se encaixar novamente, a se perdoar, a fazer conserto, não é apenas uma reunião de santidade, é um exército que está se levantando diante de Deus. Poderoso. O inimigo teme. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Aleluia. O inimigo teme porque o inimigo roubou aquilo que era de Israel. Tem coisas que é tua, que está na mão dos filisteus. Enquanto a santidade volta, Márcio, quando o relacionamento de Deus volta, o inimigo tem medo, porque ele não vê mais o Márcio, ele vê o exército. Ele não vê mais o Teixeira, ele vê o exército. Ele não vê mais o Tiago, ele vê o exército. É santidade, é Deus voltando para casa, é Deus voltando para a tua família, é Deus voltando para este lugar. O adversário tem medo que você fique de pé de novo. Oh, aleluia! O inimigo tem medo que você volte para Deus de novo. Oh, Espírito Santo da verdade. Israel está montando um exército para lutar. Temos que ir contra eles. E a Bíblia vai dizer que então um grande exército se forma. Meu Deus, E aleluia. o que Israel está fazendo? Orando. Aleluia. Se lavando. Glória. Declare isso no teu irmão, diga para ele: é noite de orar. É noite de se lavar. É noite de jejuar. Voltar para Deus, fazer techuvar, retornar para Deus, porque quando você retorna, o inimigo não vê mais você no estado de fraqueza. O inimigo olha para você e vê um exército se colocando em pé. Glória a Deus, aleluia. E o que os filisteus fazem? Se armam, se preparam para a guerra, porque tem algo na mão deles que foi roubado de Israel. 5 cidades Aleluia. que era da tribo de Judá, que no momento da fraqueza de Israel os filisteus foram e roubaram, Meu Deus. tomaram. Meu Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Não há outro além de ti. Quando eles veem Israel orando, jejuando, eles não enxergam uma nação que está orando. Eles enxergam um exército que está voltando a se levantar. O inimigo não quer devolver aquilo que é de Israel. Então o inimigo vai se preparar para a guerra.
E a notícia começa a se espalhar. Chega até os irmãos que estão orando, se lavando, jejuando. Quando chega um murmúrio dizendo: os filisteus estão vindo aí. Poderoso Deus. Estão vindo para a guerra. Poderoso Deus. A Bíblia diz que o medo vai tomar conta de Israel. Mas eles estão orando. Eles vão olhar para Samuel e vai dizer: Samuel, sacrifique a Deus por nós. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quando você se coloca na presença, as tuas guerras são de Deus. Você pode declarar isso para o teu irmão? Quando você se coloca na presença de Deus, as tuas guerras não são mais tuas, as tuas guerras são de Deus. Aquilo que foi roubado, oh, o Espírito da verdade, se prepara. Você pode profetizar para o teu irmão? Declare sobre a vida dele e diga: se prepara, porque aquilo que foi roubado vai voltar. Aquilo que era teu vai voltar para a tua mão. Mas é quando oramos, é quando nos lavamos. Declare mais uma vez para o teu irmão: se lava, meu irmão, se lava, porque tem restituição. Ore, porque tem restituição. Jejue, porque haverá restituição. Então os filisteus vêm. Enquanto isso, Samuel e o Sanhedrim, o Sinédrio, Glória, glória a Deus. Aleluia. estão oferecendo a Deus um sacrifício. Oh, aleluia. Glória a Deus. E o adversário acha que vai conseguir destruir todos em Mitzpah, Meu Deus. porque não tem um soldado preparado, não tem um soldado pronto. Santo é o teu nome. Eles estão se lavando e se humilhando. Eles estão se lavando e orando. Eles estão se lavando e se consertando, Val. Não tinha ninguém em condições de lutar. Está entendendo? Meu Deus. Era um dia de volta, de retorno, de techuvá, de arrependimento. Era um dia de lágrimas. Era um dia que o povo estava dizendo: meu caminho não mais, é os seus caminhos. A minha vontade não mais, é a tua vontade. A minha palavra não mais, é a tua palavra. Os meus desejos não mais, é que o Senhor deseja. Não havia estrutura para a guerra. Mas quando o homem se humilha, oh, aleluia. Diga isso para o teu irmão, como palavra profética. Diga: se humilha debaixo da mão de Deus. Porque enquanto você estiver se humilhando, Deus vai te exaltar. Enquanto você estiver se entregando a Deus, Deus, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus sentimentos e emoções, Ele cuida de tudo aquilo que você precisa, Ele guerreia as tuas guerras. Se põe em pé. Dê a mão para o teu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quão poderosa é a tua palavra, Deus. Não havia forças para lutar e nem preparo. Mas eles estavam se humilhando. Aleluia. Voltaram para Deus. É noite de retorno. Pastor, eu estou na igreja, é noite de retorno. Pode até estar na igreja, mas os caminhos quais são? Seus ou de Deus? A vontade qual é? A sua ou a de Deus? A obediência está ao homem ou a Deus?
Você está fazendo para si próprio ou para Deus? Ah, mas eu vou, estou lá. É como nos dias de Samuel. Demorou 20 anos, minha pastora, para o povo se conscientizar, perceber. Porque a arca estava na casa. E nada estava acontecendo. A arca estava de volta a Israel. Mas a presença de Deus não fazia nada de mudança, ou não trazia nenhuma mudança a Israel. Você entende? Não adianta estar aqui onde a presença do Senhor se manifesta. Porque a presença precisa estar em você. Não era o símbolo da arca que mudaria a história da nação. Era o interior da nação que iria mudar a história deles de relacionamento com Deus e com as nações que estavam ao redor. Quem olhava para uma nação derrotada. Que por mais que a arca estava de volta, existia uma subjugação de 20 anos. Judá tinha perdido 5 cidades. Deus poderoso. É algo profético aqui que o Senhor me faz compreender essa noite. Glória a Deus. Você pode enumerar o que o inimigo levou de você? Meu Deus. Você pode, oh Espírito Santo, Meu Deus. detalhar o que foi roubado aqui esta noite. Porque está nas mãos dos filisteus e era para estar nas tuas mãos. Porque foi Deus quem te deu. Lembra, teu irmão? Diga para ele: foi Deus quem te deu. Deus falou para Moisés: Moisés, é do meu povo, a terra é deles. Canaã é de Israel. Pelas mãos de Josué, Josué partilhou as tribos, deu as terras, disse Judá: essas terras são tuas e de ninguém mais. Mas pela fraqueza, pelas iniquidades, pelo afastamento, pelos caminhos se tornarem os próprios caminhos e não os de Deus, aquilo que era de Israel estava na mão dos filisteus, aquilo que era de Judá estava nas mãos dos filisteus. Meu Deus! Dá para enumerar o que não está mais nas tuas mãos? E que era para estar nas tuas mãos porque é teu. Diga para o teu irmão: é teu. O inimigo roubou. Oh, Deus poderoso. Mas diga para ele: isso pode mudar hoje. Oh, aleluia. Essa sentença pode mudar hoje. Demorou para a nação se conscientizar e ouvir a palavra que Samuel estava trazendo. Demorou para Samuel ver algum resultado. Mas depois de 20 anos, irmã Licinha, quando ninguém mais acreditava, oh, aleluia, e ainda que você não acredite mais, eu posso ver pelo poder da palavra de Deus que mudanças estão acontecendo. Mas diga para o teu irmão: a restauração depende de você. Aquele dia Samuel disse: quem quiser, vem para Mitzpah. Quem quiser, venha e se humilhe diante de Deus. Quem quiser, retorne ao Criador. Quem quiser, lave-se diante da presença de Deus. Quem quiser, se conserte com teu irmão, se conserte com a tua casa, se conserte com Deus. Samuel começou a julgar a nação. Sinédrio começou a julgar a nação. Quem olhava de fora não via um culto para familiarizar com a gente aqui, entende? O rapaz, aquilo não é culto não, aquilo é guerra. Meu Deus.
Eles estão levantando um exército. E a gente precisa se adiantar, ou senão a gente não vai conseguir detê-los. A gente precisa se levantar primeiro. Eles se levantaram primeiro, se armaram, se prepararam para a guerra. Seus escudos, espadas, lanças, seus cavalos vieram com força para derrotar o povo de Deus, mas o povo de Deus estava orando. Aleluia. Estava se humilhando, estava em jejum. Oh, aleluia. Estava se lavando. E neste momento, quando os filisteus achavam que seria inevitável a derrota do povo de Israel, Deus poderoso. Meu Deus. diga para o teu irmão, quando você volta, Deus guerreia as tuas guerras. Oh, aleluia. Quando você volta, Deus guerreia as tuas guerras. Quando você se humilha, Deus guerreia as tuas guerras. O inimigo achou que ia destruir. Mas a palavra que lemos, minha pastora, diz que Deus trovejou do céu. Oh, aleluia! Com grande trovão, que fez com que os filisteus se apavorassem. Deus confundiu os filisteus. Oh, Espírito Santo da verdade. Ah, Senhor poderoso. Santo é o teu nome. Bendito é o Senhor. E os filisteus tiveram que correr. Se prepare. Porque Deus vai guerrear a tua guerra. Se você voltar a Deus esta noite, se os teus caminhos voltarem a ser os caminhos do Senhor esta noite, se os teus desejos voltarem a ser os desejos de Deus, Ele guerreia a tua guerra hoje. Ele vai colocar os teus inimigos para correr. Isso é Bíblia. Deuteronômio de 28 diz isso. Quando ouvimos a voz do Senhor e cumprirmos os teus mandamentos, por um caminho virão contra nós, mas por 7 caminhos terão que fugir de nós. Cumprimento da palavra. Quando eu entro na palavra dele, ele guerreia as minhas guerras. E Deus começou a guerrear. Os mais fortes se levantaram e mataram alguns filisteus que fugiam, de tão apavorados que ficaram, sem ter exército. O Espírito da verdade. O texto que nós lemos diz que eles abandonaram as 5 cidades de Judá e disseram: nós estamos devolvendo aquilo que é de Judá. Espírito Santo da verdade. Oh, Espírito Santo da verdade. Tem devolução. Você pode declarar isso sobre a vida do teu irmão. Diga para ele: tem devolução. Vai ter que devolver, minha pastora igreja. Vai ter que devolver aquilo que é teu. Mas o segredo: jejum, oração, retorno. E aí então Samuel vai pegar uma pedra, vai colocar entre Mitzpah e Sem. E a declaração é: até aqui nos ajudou o Senhor. Você entende o que é isso? Até aqui. Oh, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Totalmente vulneráveis, Bimaia. Sem um guerreiro, sem escudo, sem lança, sem espada, apenas se lavando, jejuando, dizendo ao Senhor: eu me arrependo.
eu me volto para os teus caminhos. Samuel vai declarar: até aqui, onde não havia como escapar, até aqui, onde não tinha armas para lutar, até aqui, onde o inimigo achava que éramos fracos, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar, a hora já foi, me perdoe. Glória a Deus, aleluia. Diga para o teu irmão: se você crê, volte para Ele. Ore. Diga para Ele: ore. Se lave. Jejue. E então Deus vai restaurar tudo aquilo que levaram de você. Você crê nisso? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Curve a tua fronte. Ore com o teu irmão. Faça um concerto com Deus agora. Oh, Espírito Santo da verdade. Rei, nós te adoramos, ó Pai. Magnificamos ao teu nome na beleza da tua santidade. Te suplicamos, ó Senhor, sara as feridas. Cure os traumas, ó Pai, da perda. Que trouxe expiamento. Que fez com que este homem e esta mulher olhassem para trás. Voltassem para caminhos que não são os teus. Se dobrassem a balins e as tarós. Tendo a presença, tendo a arca, mas não tendo relacionamento com o dono da arca. Mas nessa noite o Senhor desceu nesta casa para falar conosco, para falar com Samuel. Continue, persevere, não desista, avance. Ainda que você não esteja vendo nada mudar, continue, acredite, continue pregando, continue falando, insista, vá adiante, porque ainda que você não esteja enxergando nada, o Senhor é quem realiza a obra, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem muda, o Senhor é quem restaura, o Senhor é quem toca no coração do homem, da mulher, e o conscientiza do retorno. Então continue, Samuel, pregue, em tempo e fora de tempo, pregue, ainda que esteja doendo, pregue, ainda que você não aguente mais, pregue, ainda que está minando as tuas forças, pregue, Samuel. Quanto à tua nação, pelo poder da tua palavra, quanto ao teu povo, pelo poder que é liberado sobre nós, eu quero profetizar sobre a tua igreja o retorno, a conscientização, a percepção que os próprios caminhos não podem fazer nada, a percepção que os próprios desejos não podem mudar nada. Mas quando nós confiamos em Ti, nos dobramos diante da Tua presença em humilhação, quando nós reconhecemos que não há outro caminho, não há outro Deus além de Ti, quando nos arrependemos, quando voltamos para Ti, ó Senhor, Senhor, guerreia as nossas guerras. Adonai Tsebaoth é o Teu nome, Adonai Tsebaoth é o Teu nome, o Senhor dos exércitos é o Teu nome. Eu declaro sobre a Tua igreja, pelo poder da Tua palavra, os filisteus vão ter que devolver sobre a vida deste homem e desta mulher, cujos foram roubados, roubaram a herança. Oh Espírito Santo, os filisteus vão ter que devolver. Aqueles que se levantavam em guerra, quando os filisteus se levantavam, vão ter que abaixar a cabeça e reconhecer que não há Deus além de Ti, ó Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós te suplicamos em oração. Pai, olha a humilhação deste homem e desta mulher, que se entrega a Ti hoje, e pelo poder da Tua palavra, restaura tudo aquilo que foi roubado, e então celebraremos a Ti neste lugar, pois retornamos para a Tua casa, para a Tua presença, e o Senhor lutou por nós até aqui. O Senhor nos ajudou.
para a glória do Filho de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.